Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo porque eu comecei a ler este livro aqui, ó, O Homem Mais Rico da Babilônia. E sabe o que eu percebi lendo esse livro? Eu li agora, eu tô no comecinho. Deixa eu até abrir aqui para mostrar para vocês. Eu tô na página 20. E nessa parte eu percebi que é uma coisa que acontece com todo mundo geralmente, que pretende ficar rico. Geralmente isso acontece com todo mundo que ou vai ficar rico, ou que vai melhorar de vida, ou que vai mudar de vida, que é a parte seguinte. Quando Bansir, no começo desse livro, diz que Bansir teve um sonho, e nesse sonho ele era muito rico. E ele podia dar tudo o que ele queria para a mulher dele, que ele podia comprar o que ele tivesse vontade, e de repente ele acordou. E quando ele acordou indignado, porque ele não tinha dinheiro e não tinha um centavo. E daí ele ficou parado, sentado sobre umas pedras na casa dele e observando assim o serviço parado, que ele era um montador de carruagens. E quando ele estava montando, geralmente quando ele montava as carruagens, assim, ele era tipo um dos melhores montadores de carruagens da época. E o que eu quero chegar, e o ponto que eu quero chegar, galera, é o seguinte: é que ele ficou indignado com o fato dele trabalhar e ser pobre. E, e isso acontece com quase todo mundo que muda de vida, chegar nessa fase da indignação antes de começar a mudar os hábitos. Porque a pessoa só começa a mudar os hábitos, que nem eu mudei meus hábitos financeiramente, o dia que eu fiquei indignado com a situação que eu estava. E isso acontece com muita gente, isso é normal acontecer. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje, galera. Se vocês já repararam que esse tipo de coisa acontece, se vocês já passaram por isso. E esse livro ele é muito bacana, que ele traz é um clássico sobre sabedoria da riqueza, com mais de 2 milhões de exemplares vendidos. Pelo menos é o que está escrito aqui em cima. E assim, galera, parece ser um livro muito bom. Eu recomendo, tá? Hoje eu li algumas partezinhas dele. E eu tô gostando muito desse livro, bem bacana. Eu nunca tinha lido um livro, é o primeiro livro que eu tô lendo. Assim, livro mesmo, né? E é bacana. E hoje eu li essa parte, esse trecho, e depois acabei de chegar do serviço, tomei um banho agora. Eu tô até falando baixinho aqui porque é 3:30 da manhã e a minha família tá dormindo. Mas eu decidi gravar esse vídeo porque já faz um tempo assim que eu me encontro também indignado na situação que eu vivo. E eu sempre, todo dia que eu acordo, eu penso em melhorar a minha vida, em como é que eu vou fazer mais dinheiro e como é que eu vou ficar rico. E lá no fundo eu sempre soube que o melhor jeito é criando conteúdo para internet. Só que assim, hoje me bateu essa indignação no serviço, porque eu já tinha várias vezes começado a criar conteúdo e eu nunca levo adiante. Mas dessa vez vai ser diferente. Dessa vez todo dia eu vou tentar gravar um vídeo e postar um vídeo. Eu sei que vai ter muito conteúdo aleatório, mas eu agradeço você que está assistindo. Muito obrigado por você que está vendo. E não deixe de curtir se você estiver assistindo e comentar e mandar para alguém, né? Se puder, vai ajudar bastante. E é o seguinte, galera, essa parte da indignação é normal, porque todo mundo que quer mudar de vida, uma hora fica indignado com a situação que tá. Eu mesmo teve uma época da minha vida que eu pensei assim, cara, do jeito que eu tá, não dá mais. Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. E naquela época eu fiz assim algumas coisas e consegui mudar minha vida, colocar minha vida um pouco mais nos trilhos. Só que agora chegou numa fase da minha vida que eu tô evoluindo, eu tô melhorando, só que para mim ainda não é o suficiente. Eu quero evoluir cada vez mais rápido. E por isso eu decidi gravar esse vídeo aqui, depois eu vou editar ele certinho para deixar ele bonitinho, para não ter essas pausas, né? Porque eu não sou acostumado a falar em público. Mesmo eu também não sou assim um cara muito envergonhado, sempre faço o que me dá vontade. E eu tô com vontade de mudar de vida. E eu vou fazer isso acontecer, independente
do que quer que aconteça. Eu vou mudar minha vida. E esse aqui vai ser provavelmente o primeiro, um dos primeiros vídeos do canal, porque eu já até gravei alguns outros vídeos, mas eu vou acabar excluindo eles porque não faz sentido com o conteúdo que eu quero criar para vocês e trazer aqui. Então, o vídeo de hoje era mais para falar um pouco sobre isso mesmo, sobre a primeira parte, antes mesmo da gente mudar nossa mentalidade, a gente tem que ficar indignado com a situação que a gente se encontra. Porque se a gente não ficar indignado com a situação que a gente se encontra, a gente fica naquela conformidade. A gente vive naquela corrida dos ratos. E a gente só sai dessa corrida dos ratos quando a gente fica indignado e procura uma saída. Porque, pô, cá entre nós aqui, né? A gente sabe que existem formas muito mais fáceis de ganhar dinheiro do que trabalhando, né? Lógico, o trabalho é honesto, é uma forma honesta de ganhar dinheiro. Isso é o mais importante, é você ganhar dinheiro, conquistar suas coisas com honestidade. Só que mesmo assim, ainda existem formas honestas e mais rápidas de ganhar dinheiro. Principalmente hoje, que a gente vive na era da tecnologia, na era da informação. Na era da. A gente tem hoje uma vida social dentro da internet. A gente tem um mundo diferente do nosso mundo. Até 100 anos atrás, as pessoas não tinham essa maneira de ganhar dinheiro. E hoje em dia é um negócio que está na palma da mão de todo mundo. E eu fico indignado comigo pelo fato de eu não estar ganhando dinheiro, tendo todo o acesso a esse tipo de coisa. Celular, câmera, computador, é, tudo. Como é que é? Aplicativos para editar vídeo, tendo o YouTube que é de graça, é só você criar uma conta e postar. As pessoas vão assistir, sabe por quê? Porque as pessoas são curiosas. E a curiosidade está dentro do ser humano. E eu sei que o meu canal, agora no momento, provavelmente não tem nenhum inscrito, só que a minha meta para esse ano, pelo menos até final do ano, eu gostaria de ter pelo menos 1.000 inscritos e monetizar o meu canal. Eu sei que é uma meta que, poxa, é uma meta alta, em menos de um ano, porque na verdade nós estamos no dia 7 de abril, agora são exatamente 3h40 da manhã, mais ou menos. E assim, cara, eu vou fazer acontecer, independente de ajuda de qualquer pessoa ou não. E uma coisa que eu já percebi das outras vezes, quando eu tentei criar conteúdo, é que a gente tenta, assim, a gente acaba saindo falando para todo mundo, querendo, sabe, incentivar as mesmas pessoas, as pessoas que a gente gosta a ir no mesmo caminho que a gente. Só que essas pessoas, elas não têm a mesma visão que a gente está no momento, a gente, no caso, eu tenho nesse momento. E muitas das vezes eles vão tentar te puxar para baixo. Então esse é um erro que eu já não vou cometer da mesma, igual eu cometi das outras vezes. Eu vou criar o meu conteúdo e vou postar bem quietinho, não vou comentar com ninguém, porque assim eu também, se eu não comentar com ninguém, eu não tenho obrigação de fazer. E eu não tendo obrigação de fazer, eu me sinto mais tranquilo, mais leve para poder fazer o conteúdo a hora que eu quiser. Então, agora voltando a falar do livro, galera, esse livro é bem bacana. Eu gostei assim, ele conta a história sobre desse homem, né? Como é que é? Basnir. E no começo do livro aqui, ele diz que ele acordou ali depois de um sonho e acordou indignado. E quando foi encontrar um amigo dele chamado Kobe, ele explicou a situação dele para o Kobe, porque ele estava tão indignado, e o Kobe, sendo um amigo dele, ele entendeu a situação e disse que infelizmente, ele passava pela mesma coisa, sendo que na época eles moravam na Babilônia e essa era um dos lugares mais ricos da humanidade na época. E do mesmo jeito que era um dos lugares mais ricos, também tinha muita pobreza, tinha pessoas que eram escravas e tinha muita gente nas piores condições possíveis. E eles que não eram escravos, eles se sentiam escravos, porque eles eram obrigados a trabalhar igual escravo, e só que eles tinham a liberdade, mas não sabiam administrar as finanças, não sabiam aproveitar a liberdade deles. E eu me identifiquei muito com esse trecho porque justamente pelo que eu falei antes, eu tenho tudo na minha mão, eu tenho tudo de mão beijada e eu não consigo parar de, sei lá, eu não consigo ter essa mudança, essa virada de chave, que na verdade é o que eu estou fazendo exatamente nesse exato momento. Eu quero ter essa virada de chave, foi por isso que hoje eu já venho decidido, a hora que eu chegasse em casa eu ia gravar esse vídeo, depois eu vou editar ele e eu vou postar.
E muito obrigado se você está assistindo. Eu pretendo continuar lendo o livro, porque é um livro bem bacana. E assim que eu ler mais um pedaço dele, eu vou trazer a continuação para vocês. Eu não faço ideia de como é que eu vou colocar o nome desse vídeo. Eu tava pensando em criar, tipo, uma playlist com o nome de Papo de Riqueza ou Papo de Ficar Rico, algo do tipo, porque eu quero trazer conteúdo mais sobre motivação financeira, motivação pessoal, desenvolvimento, né, pessoal, que é uma coisa assim que geralmente é o que eu passo o meu dia inteiro pensando em como fazer mais dinheiro, em como ficar rico, e eu sei que um dia eu vou chegar lá. Nós estamos em 2026, esse é um dos primeiros vídeos que eu estou gravando. Só que a partir de hoje eu não quero parar de criar conteúdo até eu mudar a minha vida, até eu ter essa virada de chave. Eu sei que eu tô olhando pra cá e não tô olhando pra câmera, de vez em quando eu olho pra câmera, mas é porque eu não tô acostumado de verdade a gravar vídeos, eu tenho que me acostumar a olhar diretamente pra câmera. Eu já percebi que fica bem mais bacana quando a gente enquadra o rosto assim, olha. Mas então, galera, esse vídeo é bem curto mesmo, eu só queria tocar nesse assunto do fato da gente ficar indignado com a situação que a gente se encontra e querer mudar de vida. Eu acredito que todo mundo que mudou de vida já passou por essa fase. Eu entendo que também vai ter pessoas que não vão entender o que eu estou dizendo, porque tem pessoas que simplesmente vivem a vida no automático e não, sabe, pessoas que vivem têm uma vida boa. Eu não posso reclamar da minha vida, dizer que minha vida não é boa, porque eu tenho uma vida muito boa. Só que eu fico inconformado com o fato de eu não conseguir fazer mais. Eu fico inconformado com isso, porque eu tenho tudo na palma da minha mão e eu não saio do lugar. E, cara, isso pra mim não, eu não aceito, eu não me conformo, cara. Eu já mudei a minha mentalidade antes, mas hoje eu fiquei inconformado novamente pelo fato de eu tentar já ter criado conteúdo outras vezes e não ter seguido adiante nenhuma vez. Já tentei fazer vídeo de tudo, já tentei fazer vídeo de. O primeiro canal que eu criei, na verdade, já faz mais ou menos, vai fazer quase um ano, que foi um canal de games chamado Dex Crew. E nesse canal eu criei alguns vídeos de GTA, só que eu estagnei e parei. Aí depois eu criei um canal de finanças, o nome era Investidor Focado. Criei, fui lá, fiz um começozinho bem bacana, bonitinho. As moedinhas era investidor focado, daí tinha as moedinhas caindo, deu barulhinho das moedas, fiz uma intro bacana, só que também não prossegui pro canal. Aí a última coisa que eu tinha feito, na verdade, foi o canal de games pro meu irmão, que eu decidi que eu ia simplesmente deixar ele gravar e eu ia editar e apostar. Só que chegou uma hora que eu estagnei também e não consegui, não, sabe, não tive aquela vontade de continuar fazendo. Só que dessa vez vai ser diferente. Dessa vez eu vou até o fim. Nem que eu traga um vídeo aqui falando qualquer coisa, coisas aleatórias, porque, cara, o importante é a constância. É a constância, você não deixar de postar, não parar de postar. Pô, agora o barulho da porta aqui até me deu um susto. Então, pô, é isso, galera. Eu queria trazer um pouco sobre isso, sabe? Trazer um conteúdo aqui de qualquer coisa. E vou tentar gravar sempre vídeos de pelo menos 10 minutos, né? Eu tô vendo aqui que já bateu 14 minutos. Então já é um videozinho que dá pra editar, ele vai ter um tamanhozinho bem bacana. Eu vou continuar lendo, eu não sei se eu vou ler daqui a pouco ou se eu leio amanhã. E amanhã eu tento criar mais um conteúdo, né? Aqui mesmo, né? Diretamente do banheiro da minha casa. Porque é o seguinte, galera, não interessa o que, que você tem na mão, as ferramentas que você tem na mão. Você precisa começar. Você precisa começar. Agora ficou massa. Ó. Você precisa começar. É isso aí, tá ligado? Então pega a visão, levanta essa bunda daí e começa. Pô, quase que eu derrubei meu livro. Se eu derrubasse ia ser triste, porque eu tomei banho aqui agora, ó. E tá tudo molhado, velho. Já ia estragar o livro. O livro que eu comprei essa semana e chegou hoje. Então, cara, esse livrinho aqui é bem bacana, tá? Eu estou entusiasmado em continuar lendo, porque eu sei que se eu continuar lendo, eu vou ter mais conteúdo para poder vir aqui falar com vocês. Provavelmente o próximo conteúdo que eu vou fazer
vai ser sobre a tal da mudança da mentalidade, né? Porque como hoje eu comecei com a indignação, né? Que é a primeira coisa que eu percebi que é a primeira coisa que acontece com todo mundo que decide mudar de vida financeiramente, prosperar na vida ou até ficar rico, né? Ou até tem pessoas que decidem ter poder, né? Porque o poder, querendo ou não, a gente sabe que ele existe, né? E tem pessoas que pararam de buscar a riqueza e agora buscam apenas poder, né? Isso é muito comum, né? Ainda mais entre homens, né? Mas o vídeo de hoje, na verdade, não é sobre o poder. O vídeo de hoje é sobre prosperidade e mudança de hábitos e sobre a indignação, o fato da gente se indignar. Não sei se vocês já tinham reparado sobre isso, mas eu estava pensando hoje no trabalho e eu cheguei em casa decidido de que eu ia gravar um vídeo, nem que tivesse que ser sentado no vaso do banheiro, falando sobre isso. Porque o que importa, na verdade, porque o que importa, na verdade, é a constância. Você está constantemente postando vídeos. Que nem eu vi esses dias um vídeo curto ali no Instagram que dizia que, por exemplo, o Pablo Marçal postou 6.000 vídeos e apenas acho que cento e poucos viralizaram. Então eu tenho certeza que se eu passar alguns anos da minha vida postando vídeos na internet, uma hora eu também vou viralizar. É como eu falei, né, galera? A minha meta até final do ano é ter 1.000 inscritos. Lógico, é uma meta alta, né? Talvez eu não bata, mas é uma meta. E o importante é isso, é a gente fazer metas e tentar cumpri-las. Deixa eu ver mais o que eu poderia falar nesse vídeo. Acho que não tem mais nada para ser dito nesse vídeo. Na verdade, até teria mais coisas, mas eu me perderia um pouco da ordem da coisa. Então eu vou deixar esse vídeo por aqui, galera. Esse livrinho, como eu disse, muito bom. O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason. Um livro bem bacana, recomendo. Então valeu, falou e até a próxima.